Competência. Ó. É um tema assim bem profundo, né? E nós vamos aqui destrinchar esse tema e passar para o seu coração aí aquilo, homens de competência na palavra de Deus que traz até nós essa, né, essa ministração, traz até nós essa visão de competência. E nós temos aqui no texto Daniel 4:8, que diz assim: por fim, se me apresentou Daniel, cujo nome é Beltesazar, segundo o nome do meu Deus, no qual há o Espírito dos deuses santos. E lhe contei o sonho, dizendo. Não é? Então, Daniel foi levado de novo ao rei, né, ao rei Nabucodonosor, para interpretar outro sonho. Apesar de Nabucodonosor louvar ao Deus Altíssimo depois de tê-lo visto em ação, ele ainda mantém uma visão superficial de si mesmo. Por isso, Deus lhe dá uma visão de como ele será humilhado. Mais uma vez, Daniel é chamado para interpretar um sonho, visto que era reconhecido por todos como o único com capacidade de explicar tal visão. Quando uma pessoa atua na área de seu dom, as pessoas observam e ouvem. A competência é o atributo-chave, pois mesmo sem saber, as pessoas fazem 4 perguntas implícitas a respeito do outro. Não é? Depois nós vamos destrinchar essas 4 perguntas aqui, mas no momento eu queria deixar assim: Nabucodonosor, ele teve aquela experiência com Daniel na questão, né, do sonho que ele teve, que Daniel interpretou, que ele queria matar todos os adivinhos do reino, e Daniel interferiu e interpretou o sonho para ele, mostrou que tinha competência. E agora ele chama Daniel de novo para definir um sonho depois dele ter tido essa experiência. E uma das coisas aqui que Deus fala com Nabucodonosor é que ele bate no peito e traz a glória para si mesmo. E Deus fala para ele: ó, eu vou mostrar para você quem realmente é o seu Deus. Agora, para trazer você essa interpretação, eu vou trazer uma pessoa que tem competência para tal coisa, não é? Uma pessoa que tem competência para isso, para poder te mostrar o que realmente vai acontecer com você. E realmente aconteceu. É o Espírito Santo de Deus, né? Hein? É o Espírito Santo de Deus. Essa é a pessoa. Essa é a pessoa certa. Esse é o cara. O Espírito Santo de Deus. E quem foi usado? Daniel. Exatamente. Não é? Você pode ser usado pelo Espírito Santo, ser competente no seu dom, não é? Através do Espírito Santo, você pode tornar uma pessoa competente. As pessoas podem olhar e enxergar em você realmente uma pessoa usada pelo Espírito. E o dom que está atuando através de você, o Espírito Santo testifica na vida das pessoas aquilo que Deus usa. E as palavras que são colocadas na sua boca, não é? Então Daniel aqui, ele chegou até o rei e mostrou mais uma vez que o Senhor usava, não é? E aí Nabucodonosor foi ver, porque aí veio a consequência, né, dele ter não levado tanto a sério aquilo que tinha acontecido, não é? Então, aí a questão é realmente ser competente. Ser competente. E nós temos uma excelente referência, né, que é Daniel, que nos ensina a respeito disso e nos dá uma direção. E nós vamos ver alguns pontos muito importantes nesse aspecto da competência, não é? Então, como que ele se posicionou, como que ele fez, as escolhas que foram feitas, ou seja, o alvo que ele tinha estabelecido. Então, tudo isso nós vamos trabalhar aqui, vai ser assim um tempo muito precioso juntos com você. Mas nós já temos aqui algumas participações e nós vamos aqui já tentar responder. Oi, bom dia. Eu gostaria de um aconselhamento. É pecado para o casal que já é casado tomar a pílula do dia seguinte? Que Jesus continue usando vocês. Olha,
Esse aspecto é um aspecto muito particular do casal. Se você fosse solteira, minha irmã, e você perguntasse isso, eu ia dizer qual a intenção, qual a motivação que está te levando a tomar a pílula do dia seguinte após uma relação sexual que você sabe que está fora dos planos de Deus, né, onde não existe uma aliança. Então, o propósito é o quê? Não engravidar. Então, na realidade, agora aqui, ou seja, se existe um casamento, são casados, mas existe um mútuo consentimento entre vocês a respeito disso, então aí é uma decisão de vocês, ou mesmo tomar um anticoncepcional, ou usar o DIU, ou qualquer outra forma contraceptiva. Então, aí é uma decisão do casal, tá bom? É um acerto entre vocês que vocês têm que fazer, tá joia? DDD 33 diz assim: bom dia, pastores, eu queria um conselho. Como devo reagir perante uma situação que estou vivendo no meu casamento? Guerra. Meu marido decidiu assim, de repente, dormir no outro quarto porque ele alega não estar conseguindo dormir direito devido a nossa filha acordar várias vezes. E ele fala que precisa trabalhar, então tem que dormir bem. Eu não concordo com essa situação, mas eu fico calada. Já faz um mês isso. E ele acha que está certo, que pode ser assim. Já eu estou sofrendo, porque somos felizes e isso agora está me deixando triste. E para não criar contendas, não falo nada. Uma vez falei, ele falou que precisava dormir. O que eu devo de fazer? Me ajudem. Rogério, muitas vezes chega o filho e algumas coisas são circunstanciais, são parênteses que são abertos, não é? Se ele está tendo dificuldade de trabalhar por uma questão de dormir, e se o fato é só esse, eu acho que você deve dar esse espaço para ele, no sentido assim, de ser só esse o problema. Se for uma questão, talvez realmente ele não está conseguindo trabalhar porque ele não está dormindo. E se caso você tem o tempo de dia para dormir, quando a criança está dormindo e tudo, e ele não tem, eu acho que você deveria abrir, é um parênteses que você está abrindo. Né? A gente não está dizendo que é certo, não. Muitas vezes não é certo, mas a gente abre uma exceção. Eu creio assim, que se ele está te explicando e está te dando, né, uma explicação, está justificando isso para você, talvez é bom você abrir esse parênteses. Daqui a pouco a criança estabiliza e tudo, começa a dormir a noite toda, aí ele volta para a cama, né? Agora, você pode achar assim, mas não é certo, ele teria que estar comigo, tudo bem, mas a gente não sabe o tipo de trabalho que ele tem e isso pode estar acontecendo, dele estar tomando essa atitude para não ter problema lá no serviço dele. Então conversa com ele, vê se realmente é isso, se ele está tendo problema no trabalho. Se for isso, abra esse parênteses, não é? Eu acho que essa questão de você não falar, não dizer o que você está sentindo, isso é ruim. Sim. Né? Você não pode estar falando de uma forma de acusação. Mas eu acho que também poderia existir um pouco de flexibilidade do coração dele, no sentido de talvez uma noite, 2 noites ele poder dormir e tal, mas ele está junto com você, pelo menos algumas noites, no sentido assim, até de ajudar alguma necessidade se tiver. Eu lembro que muitas vezes eu acordava de madrugada para poder socorrer meus filhos, eu via que minha esposa estava muito cansada, então eu ia lá e pronto, não é? E ajudava naquilo que era necessário. Mas assim, pelo menos para que haja um equilíbrio, de você entender que ele não está aceitando essa condição, né? Ou seja, puxa, essa criança só dá trabalho, eu tenho que trabalhar, então, não, pelo menos existe um equilíbrio. Eu concordo com o pastor Guerra nesse sentido, eu acho, mas tudo precisa ser conversado. O que não pode é você guardar isso dentro do seu coração e já começar a tirar outras conclusões, não é? Como você colocou aqui, ó, de uma hora para outra ele decidiu. Ok, então precisava conversar, você sentava, meu bem, o que está acontecendo? Não, que eu tenho que trabalhar. Tá? Então você precisa entrar num consenso, tá? Existe um equilíbrio disso. E também concordo com o pastor Guerra falou, é um tempo, não é muito longo, é curto,
mas também pode existir uma flexibilidade dele de pelo menos umas 2 noites dormir. Ou então no fim de semana. Ou né? no fim de semana. Ele ficar no fim de semana. Dormir direitinho com você no quarto, porque aí a gente entende que é só questão do bebê durante a semana, porque realmente ele tem que trabalhar. Mas no final de semana ele pode estar aí dormindo com você, ouvindo o chorinho do filho, da filha, que é maravilhoso. E a gente sabe que é por um tempo, né, Guerra? Tem aqui a participação do nosso querido Tiagão. Olá, pastores Roger Guerra, vocês são sempre bênçãos nas mãos do Senhor. Tenho visto o tempo passar e não faço nada. Sei que sou competente para fazer o que se propõe, mas estou sem vontade. Seria necessário forçar para sair da zona de conforto? Não é? Pode me falar algo a respeito? Nada mais tem tido significado para mim e a cada obrigação se apresenta como um monstro para mim. Muito obrigado e Deus abençoe vocês, Thiago Mourão. 5 pro Guerra, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Thiago, eu vou usar as palavras que o Guerra falou a respeito de um momento. Então você está vivendo um momento na sua vida que é atípico de tudo que você já viveu, entendeu? Então assim, você tem que entender que você não está na sua condição 100% normal daquilo que você já viveu da sua vida. Então você tem que entender isso, que você está vivendo, vamos usar uma expressão, um hiato na sua vida e você precisa entender que é diferente e você tem que se adequar a essa realidade agora. Você está passando por um acompanhamento, você está sendo ministrado, você está sendo acompanhado com profissionais, tem questão de medicação. Então é um hiato que está acontecendo. Então entenda que hoje, eu não vou aqui apenas como exemplo, você está vivendo 60% ou 50% de quem era o Thiago antes. Então você tem que se adequar que hoje você tem 50% de condições que vai melhorar, vai sair desse estágio, amém? Pode dizer amém aí? Você vai sair dessa realidade e vai voltar. Só que esse processo de retorno não é assim, ó, dos 50% de potencial e toda a sua capacidade para 100 imediatamente. Não acontece assim. Pega um exemplo assim, muito prático, que às vezes até é meio bobo, mas ele retrata bem a realidade. Imagina um ventilador ligado a todo vapor. Aí você desliga o ventilador. Ele leva um tempo até parar. Não é assim que acontece? Da mesma forma, para ele voltar a ter aquele nível que a gente quer que fica, né, gera aquele prazer de um ventinho gostoso, ele precisa embalar. Então é a mesma forma. Então o processo para você chegar no estágio que você já esteve, não é, de potencial, de fé, de ânimo, de paixão por Jesus, vai levar um tempinho, tá bom? É isso que você tem que entender. Então não tenta atropelar as coisas não, porque aí é pior. Então vive o tempo que você estava vivendo e o momento que você vai chegar lá em nome de Jesus, tá bom? Vamos lá, Guerra. Rogério, nós temos aqui o primeiro tópico, que é o conhecimento. Né? A pessoa sabe para onde está indo. Não é? Nós temos aqui a competência e o atributo-chave, pois mesmo sem saber, as pessoas fazem 4 perguntas implícitas a respeito do outro. Uhum. Não é? Então, o conhecimento, ela sabe para onde está indo. Uhum. Não é? Então, aquilo que a pessoa vai questionar sobre o conhecimento da outra. Será que ela tem competência para isso? Será que ela está indo em direção a isso? Ela Exato. É competente para fazer isso? Muitas vezes vem esse questionamento. E Daniel ali, que ele era um homem sábio e tudo, e outro que ele tinha a direção do Espírito Santo. Exatamente. Não é? E muitas vezes as pessoas vêm e falam assim, eu vou com essa pessoa, mas será que realmente essa pessoa tem a direção certa? Se realmente ela está dentro dos preceitos de Deus, ela tem a direção certa. Uhum. E Deus pode nos mostrar que realmente essa pessoa é a pessoa certa. E Daniel, que foi colocado como a pessoa certa para ir até o rei, Exato. Não é? Interpretar o sonho. Uhum. Não é? As pessoas podiam estar perguntando, será que realmente é ele mesmo? Uhum. Será que nós podemos confiar nele? Será que nós podemos acreditar em Daniel? Mesmo quando ele foi chamado ali para o primeiro sonho. Será que nós podemos acreditar que realmente é Daniel
que vai interpretar esse sonho do rei. A gente poderia trazer, né, Guerra, pegar um mesmo exemplo de José, por exemplo. Sim, com certeza. Será que José teria capacidade suficiente de ser o governador agora? Saiu da prisão. Pois é. Aí foi colocado como governador o homem abaixo de Faraó. Né? Teve o discernimento do sonho de Faraó, que deu como fazer, proceder, entende? Mas uma coisa é você ter vamos dizer assim, um mapa de como fazer, outra coisa é você executar. Executar, isso mesmo. Não é? Então aí que vem a competência. E muitas vezes isso é ótimo, porque tem dois aspectos aqui. A forma que nós olhamos para nós mesmos. Né? Nós olhamos para nós mesmos e se você tem um problema de complexo de inferioridade ou qualquer outra situação, a tendência de você olhar para dentro de você como alguém incapaz ou desqualificado para isso. Não é? Ou a gente olha para alguém e a gente já julga, acha quem? Fulano? Quantas vezes, Guerra, nós já passamos por isso? Com certeza. Chegamos em algumas igrejas, o pessoal assim, quem? Esses caras aí que vão... Não é isso? É isso. É esses caras que vão ministrar na nossa vida? Mesmo, A gente chega lá de tênis, uma calça jeans, uma camiseta bem à vontade, o pessoal já olha de cima a baixo. Não foi uma vez nem duas, várias vezes pessoas vieram pedir perdão. Não é uma isso? senhora uma vez chegou perto de mim e falou assim, os pastores vão chegar? Nós já estávamos lá, nós já estávamos lá. Eu falei, não, pastor, eu e pastor Rogério. Ele falou, mas vocês estão tão... Lá na minha igreja os pastores vão no retiro, vão de terno. Então eu falei, não, aqui que a gente vem mais à vontade. Então, não é? Entende? Isso acontece. Né? Então, isso é importante. Em primeiro lugar, nós sabemos o nosso potencial, o nosso valor como homens ou mulheres, né? Como servos de Deus, como pessoas separadas por um propósito. Não é? E nós entendemos que, mesmo que aos nossos olhos naturais a gente vê assim, puxa, essa tarefa é difícil demais, mas entendemos também que é o Senhor que nos capacita e nos habilita para fazer aquilo pelo qual Ele sonhou, não é? E Ele confia nas nossas mãos. Né? Rogério, nós temos aqui essa questão que é uma questão muito importante e muito complexa em certos pontos, que é a questão do desejo. Assim, eu gostaria de ir com ela, essa pessoa, para onde ela está indo. Então, assim, eu gostaria de ir para onde ela está indo. É uma pergunta? Ou é uma pergunta. Uma pergunta, né? Aliás, aqui está uma pergunta. Eu gostaria de ir com ela para onde ela está indo. Entendi. Entendeu? Então, mas o desejo da pessoa na questão de desejar ir com a pessoa. Mas assim, eu gostaria. Uma pergunta, mas será que eu vou? Você entendeu? Será que eu vou com essa pessoa? Eu gostaria. Aí vem o complemento da pergunta. Sim. Será que eu vou? O meu desejo é ir. Mas aí eu pergunto, será que eu vou com essa pessoa? Porque eu tenho que acreditar naquela pessoa e ter certeza que aquela é a pessoa certa para me direcionar e para me levar ao entendimento. Muitas vezes a gente fica com o desejo até de fazer certas coisas. Mas fala assim, quem é esse líder? Será que ele me dá segurança? Né? E essa questão da pergunta é assim, será que essa pessoa tem competência para passar para mim aquilo que eu estou precisando? Não é? Então, muitas vezes, quando Daniel foi ao rei, o rei confiou em Daniel, porque ele já tinha provado para o rei que realmente ele era um homem usado por Deus na questão dos sonhos. Não é? Então ele foi ao rei e falou, pode deixar, né, com o pessoal, pode deixar que eu vou ao rei em nome de todos. Não é? Agora vem a pergunta, será que realmente essa pessoa vai nos dar segurança? Porque muitas vezes eu tenho que sentir segurança. Talvez eu até quero, mas eu não tenho segurança. E isso muitas vezes traz um problema em questão até de liderança. Será que eu posso seguir esse líder? Será que eu posso confiar nesse líder? Não é? Será que ele vai me levar para um lugar seguro ou para um buraco? Exatamente. Não é? Aí vem a dúvida. O meu desejo é de ir, mas a dúvida
faz com que eu recue. E muitas vezes as pessoas deixam de acompanhar outras por conta da insegurança com a pessoa. E muitas vezes o líder passa insegurança em vez de segurança. E uma coisa que agora esses dias eu estava pensando em função de um texto que eu li, falando a respeito de pessoas que tiveram guerra, experiências negativas com outras. Então, o texto relata sobre isso, né? E aí a pergunta assim, será que é possível que você possa voltar a confiar em alguém que já errou? Então, por exemplo, né, começou a citar a questão de relacionamento interpessoal, ou seja, o relacionamento marido e mulher. Sim. Então, por exemplo, o marido errou por alguma situação. Eu nem vou falar no aspecto moral, né? Não é esse, né? É nas coisas mais simples, por exemplo. Não é? Ou seja, ele pegou um recurso que era do casal, ele usou, investiu em algo que na realidade mais beneficiaria a ele do que a família como um todo. Então a mulher brigou, xingou, parará. Aí, será que ela vai ter a mesma confiança de novamente confiar o dinheiro? Então, o que tem acontecido, e esse texto aborda isso, é o quanto que muitas vezes as pessoas hoje estão vivendo com esses fantasmas, né, usar essa expressão, né, dessa memória, a respeito de experiências negativas com outras pessoas. Né? Por exemplo, alguém que pediu dinheiro emprestado, não pagou, ou foi pagar muito tempo depois, não é? E teve dificuldade, o outro teve dificuldade de receber o recurso. Então, será que novamente, quando surgir uma outra situação, será que você não vai ser tentado a não dar ou não emprestar, ou talvez ou não investir junto, financeiramente eu estou falando, em função de uma experiência antiga, que até de repente já foi resolvida, a pessoa pagou, demorou para pagar, pediu perdão. Será que não vai vir esse fantasma, essa memória, que vai impedir talvez de você voltar a confiar novamente nessa pessoa? Então, são situações assim, não é? Eu sei que está fora um pouco aqui do que a gente está falando, mas na realidade isso tem sido real. Mas está dentro disso aqui, olha, porque nós temos desejo, muitas vezes o desejo da pessoa é até ajudar a outra. Exato. Mas ele perdeu a confiança. Perdeu. Você entendeu? Muitas vezes as pessoas procuram, falam assim, eu tenho até vontade de ajudar fulano. O meu desejo é ajudar, mas será que ele vai me decepcionar de novo, igual da primeira vez? Você entendeu? Está dentro do desejo aqui. O desejo da pessoa é ajudar. Porque a pessoa muitas vezes tem um coração aberto, ela quer ajudar outra, mas teve tantas decepções que agora tem até vontade de ajudar, mas tem medo de investir e ter a mesma decepção. Novamente, se repetir a coisa. Se repetir. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.